Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, hoje com o assunto adição algébrica de polinômios. Lembrando que antes nós vimos o assunto monômios. Monômios que significava um termo. E agora nós temos polinômio. Poli significa vários termos. Então aqui nós temos o primeiro exemplo. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Então aqui nós temos um triângulo. Sabemos que perímetro é a soma dos lados. Então aqui eu tenho as medidas de todos os lados. Eu tenho a medida a menos 3, a mais 10 e 2a mais 1. Então qual é o perímetro dessa figura? Para mim representar o perímetro dessa figura, eu tenho que somar os lados, ou seja, somar todos os lados do triângulo. Aí eu vou achar o perímetro. Então aqui eu tenho o primeiro lado, a menos 3. Vou colocar entre parênteses a menos 3, mais o outro lado, que é a mais 10, vou colocar entre parênteses. E tem o outro lado, que é 2a mais 1, ou seja, mais, entre parênteses, 2a mais 1. Aí eu vou somar os três lados do triângulo. Aí a soma dos três lados vai representar o perímetro. Então, como que eu somo polinômios? Ou seja, eu vou retirar agora dos parênteses. Vai ficar assim, a menos 3. Eu vou fazer o jogo de sinal, mais e mais e mais e mais. Mais e mais é mais a, mais e mais é mais 10, mais e mais 2a, mais e mais 1. Agora eu vou agrupar por semelhança, ou seja, os monômios que são semelhantes. Aqui no caso eu tenho o a, certo? Aqui eu tenho mais a e aqui eu tenho mais 2a. Então, esses termos aqui eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque ele tem a mesma parte literal. Tudo é a mais a e mais 2a. E vou agrupar os números sozinhos, certo? Que não tem parte literal. Menos 3, mais 10 e mais 1. Pronto. Agora eu posso somar. Ó. A mais a é 2a. 2a mais 2a, 4a. Pronto, somei. Menos 3 mais 10, menos 3 mais 10 é mais 7. Mais 7 mais 1 é mais 8. Pronto, então esse é o polinômio 4a mais 8, que representa o perímetro dessa figura. Ou seja, a soma dos lados dessa figura vai dar 4a mais 8. Então, esses dois termos, eles não podem se juntar, porque eles não são semelhantes, certo? Aqui eu tenho 4a mais 8. Eles poderiam se juntar se fosse, por exemplo, 4a mais 8a, aí sim eles seriam semelhantes, eles poderiam se juntar. 4a mais 8 seria 12a. Nesse caso aqui, 4a mais 8 não são semelhantes, por isso que eles não podem se juntar. E por isso também que eles se chamam polinômios, ou seja, quando eu reduzo a expressão, eu vou achar vários termos, não vou achar não só um único termo, posso achar vários termos, por isso que chama polinômios, vários termos. Temos aqui o segundo exemplo, ó, dados P1, x ao cubo mais 4x ao quadrado, menos 3x mais 7, P2, 3x ao cubo mais 6x menos 5 e P3, x ao quadrado mais 2x mais 3. Determine P1 mais P2 menos P3. Então, eu tenho aqui P1. Quem é P1? P1 é x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Esse é P1. E eu tenho P2. 3x ao cubo mais 6x menos 5. Esse é P2. E eu tenho P3.
x ao quadrado mais 2x mais 3. Aí eu tenho que determinar P1 mais P2 menos P3. Então, eu vou representar P1. Quem é P1? Vou representar entre parênteses. O valor de P1 é x ao cubo, certo? Mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Isso aqui é P1. Agora, P1 mais P2. Quem é P2? P2 vai representado por 3x ao cubo mais 6x menos 5. Então, esse é P2. E menos P3. Quem é P3? É x, P3, x ao quadrado mais 2x mais 3. Pronto. Então, eu tenho aqui P1 mais P2 menos P3, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou retirar dos parênteses. Como é que vai ficar? X ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3x mais 7. Agora aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ó. Mais e mais, mais e mais, mais e menos. Vai ficar mais 3x ao quadrado, ao cubo, mais e mais 6x, mais e menos 5. Agora aqui, menos e mais é menos x ao quadrado, menos 2x, menos e mais, menos 3, certo? Pronto, retirei dos parênteses. E fazendo o devido jogo de sinal, ó, mais e mais e mais e menos aqui, menos e mais, menos e mais, menos e mais, menos, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar por semelhança, ou seja, x ao cubo. X ao cubo, ele é semelhante a quem? A mais 3x ao cubo, porque tem a mesma parte literal, ou seja, x ao cubo, certo? Eles são semelhantes, eles podem se juntar, certo? Agora eu tenho mais 4x ao quadrado. Mais 4x ao quadrado é semelhante com quem? Com menos x ao quadrado. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora eu tenho aqui, então aqui isso aqui vai ficar junto, menos 3x. Menos 3x é semelhante com quem? É semelhante com mais 6x e com menos 2x, porque tem a mesma parte literal, x. E aqui eu tenho os números sozinhos, sem letras. Então, eu tenho aqui o mais 7, eu tenho o menos 5 e eu tenho o menos 3, certo? Mais 7, menos 5 e menos 3. Pronto. Pronto, agrupei todos os semelhantes. X ao cubo, x ao quadrado, x e número, sozinho. Pronto, agora eu posso juntar, certo? Eu posso fazer a junção desses números. Eu posso fazer assim, 3x x ao cubo com mais 3x ao cubo, ele vai dar o quê? 4x ao cubo, que é 1 mais 3. Aqui, mais 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Aqui eu posso fazer a subtração aqui, ó. 4 menos 1, então vai dar mais 3x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3x mais 6x. Eu subtraio aqui, 6 tira 3, dá mais 3x. Mais 3x menos 2x, vai dar mais um x, ou seja, mais um x, ou mais x. Aqui eu tenho mais 7 menos 5. Mais 7 menos 5 vai ser mais 2. Mais 2 menos 3 vai fazer 3 menos 2 vai ficar menos 1. Menos 1. Pronto, então esse é o polinômio reduzido que eu encontrei dessa expressão. E esses termos aqui, eles não podem se juntar. Por quê? Porque eles não são semelhantes, ou seja, aqui é x ao cubo, x ao cubo não se junta com x ao quadrado, e não se junta com x, não se junta com o número sozinho, certo? Então, por isso que se chama polinômio. Quando eu faço a forma reduzida, eu posso encontrar vários termos que não se juntam, então formam um número variado de termos, por isso que é polinômios, muitos termos. E aqui, qual é o grau desse polinômio, certo? Eu considero que esse polinômio aqui ele é do terceiro grau, porque eu considero aqui o maior grau, certo? O maior grau aqui é 3, então ele é do terceiro grau. Esse outro polinômio aqui é 4a mais 8. A gente considera que ele é do primeiro grau,
porque aqui tem A elevado a 1. O maior grau aqui é 1 e o maior grau aqui é 3. Certo? Então, esse é do terceiro grau e esse é do primeiro grau. Então, eu considero o grau maior. Como são vários termos, aí o grau dele é representado pelo grau maior, ou seja, x ao cubo. Então, ele é do terceiro grau, certo? E aqui nós temos mais um exemplo, o exemplo 3. Então, aqui eu tenho a expressão representada com vários polinômios, né? Então, qual é o primeiro passo? Vou retirar dos parênteses, certo? Vou retirar dos parênteses. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 1. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal, menos todos esses parênteses, ó. Então, vai ficar menos e mais. Menos x ao cubo, menos e menos, mais 2x ao quadrado, menos e mais x, menos e menos, mais 3. Pronto, retirei dos parênteses. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é agrupar por semelhança. Como agrupar por semelhança? 2x ao cubo. 2x ao cubo, ele é semelhante a quem? A menos x ao cubo. Porque é a mesma parte literal, certo? Agora aqui eu tenho menos 3x ao quadrado. Ele é semelhante com quem? Com mais 2x ao quadrado, certo? Aí eu tenho mais x. Ele é semelhante com quem? Com mais x, certo? Mais 1 é número sozinho. Ele é semelhante com quem? Com mais 3, número com número. Pronto, agrupei por semelhança. Agora eu posso juntar, ó, 2x ao cubo menos x ao cubo. É 2 menos 1. Então vai dar x ao cubo, 1x ao cubo, certo? Agora aqui, menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Sinal diferente, eu subtraio, ó, 3 menos 2, 1. Só que prevalece o sinal do maior, certo? Devo 3 e tenho 2, então vou ficar devendo 1. Então vai ser menos x ao quadrado, certo? Mais x, sinal igual soma, ó, 1 mais 1 vai dar mais 2x, certo? Mais 1 mais 3, então vai ser mais 4, soma também. Pronto, então esse é o polinômio que da forma reduzida que representa o resultado dessa expressão. E esses termos, eles não podem se juntar, porque eles não são semelhantes, certo? Por isso que se chama polinômios, ou seja, vários termos que não se juntam, certo? E qual é o grau desse polinômio? Ele é do terceiro grau, porque eu considero o grau maior, certo? Ou seja, aqui eu tenho segundo grau, aqui eu tenho primeiro grau, aqui 2 elevado a x elevado a 1, que é primeiro grau, certo? X ao quadrado, aqui é segundo grau, e x ao cubo, terceiro grau. Então, eu digo que esse polinômio ele é do terceiro grau, porque eu considero o grau maior, certo? E essa é a resposta final, certo? Quando eu reduzir a expressão aqui, eu paro por aqui, por quê? Porque eles não podem se juntar mais, porque eles não são semelhantes. Eu só somo ou subtraio termos semelhantes. Se os termos não são semelhantes, então eles não podem se juntar, certo? Então é isso, pessoal. Até mais.